Graça e paz, canal Tempo com Deus. Palavra de Deus para mim e para você. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu coração? Vamos aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? Te convido a pegar a tua Bíblia, pegar a palavra de Deus e que a gente possa abrir no livro de Apocalipse 3, versículo 8. Apocalipse 3, versículo 8, carta à igreja de Filadélfia. É interessante que quando nós falamos das cartas das igrejas, nós temos que entender que o próprio Cristo está escrevendo para 7 igrejas. E é muito interessante que dentre as 7 igrejas, 4 delas nós vemos com críticas e elogios, né? 2 delas nós vemos somente com elogios e uma delas nós vemos somente com críticas. Essa Filadélfia, a igreja de Filadélfia, é uma das 2 em que somente tem elogios. Você não vê nada contra a igreja de Filadélfia, você vê alguns problemas que ela enfrenta, mas nada que desabone a palavra de Deus. Olha o que o Senhor está falando, o próprio Cristo está escrevendo para as igrejas, no versículo 8, Apocalipse 3, versículo 8, diz assim: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Primeira coisa que nós entendemos aqui é que o Senhor conhece as nossas obras, conhece o nosso coração, conhece a intenção do nosso coração, e por mais que a gente tente fazer as coisas para que os homens vejam nós fazendo, não dá certo, porque o Senhor conhece intimamente quem somos e sabe exatamente o que estamos fazendo e para quem estamos fazendo e de que forma estamos fazendo. O Senhor conhece as nossas obras, Ele sabe exatamente o que nós fazemos. E Ele está falando para essa igreja aqui de Filadélfia que ela tem 2 características que têm faltado exatamente para a igreja atual hoje. As características são: a primeira característica que tem faltado nas igrejas hoje é que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. Nós temos uma geração hoje que gosta de cantar louvores, nós temos um grupo de pessoas que sabem todos os cantores gospel, que se emocionam com músicas sentimentais, que músicas que mexem com o emocional, porém nós temos uma geração de cristãos que não conhecem a palavra de Deus. Talvez nós sejamos a geração mais fraca no evangelho em conhecimento da palavra de Deus. Quando Jesus diz em João que conhecereis a verdade vos libertará, Jesus não está falando somente em conhecer um evangelho superficial. Jesus está falando em que nós temos que conhecer a Ele, nós temos que experimentar a Ele, nós temos que saber quem Ele é. A pergunta é, quando nós vamos falar do evangelho para alguém, se é que nós temos falado esse evangelho para alguém, como é que a gente tem apresentado esse evangelho? Como é que a gente pode falar de uma pessoa que nós não conhecemos? A maioria das pessoas não conhecem a Jesus. É aquela grande multidão em que ia onde Jesus ia para ver os milagres de Jesus, porém não tinha intimidade com Jesus, não entendia quem era Jesus, não sabe quem é Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará, e é por isso que nós temos um monte de gente que está dentro da igreja, mas ainda está algemado pelo pecado, ainda está preso pelo passado e ainda não consegue se libertar. São pessoas que aparentemente estão livres, mas continuam presas por alguma coisa nessa terra. Meu querido, nós temos que ser uma geração que conhece a palavra de Deus, onde o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós temos que ser a geração que conhece a palavra a ponto de tudo que a gente for fazer, todos os nossos objetivos, onde a gente vai colocar a planta do nosso pé, nós temos que primeiro entender se está ou não está na palavra, se é ou não é para a gente ir, porque a voz do Senhor é inconfundível. Essa igreja tinha uma característica que está faltando hoje: ela guardava a palavra, ela entendia quem era Jesus Cristo, ela compreendia, mesmo com pouca força aparente, mesmo não sendo uma igreja grande, mas ela entendia quem era Jesus Cristo e para que eles estavam ali.
qual era a intenção deles estarem reunidos. Muitas vezes, muitas pessoas vão à igreja e não entendem nem o porquê estão indo. Outra característica dessa igreja era que ele guardava a palavra e não negava o nome de Jesus. Nós temos um grande problema hoje com cristãos que acham que negar o nome de Jesus é fazer igual Pedro fazia, igual Pedro fez, negar a Jesus por 3 vezes lá na crucificação. Mas a questão é que todas as vezes que nós não cumprimos a palavra do Senhor, ou todas as vezes que nós não fazemos as coisas de acordo com a palavra do Senhor, nós estamos negando a Jesus. Todas as vezes que nós não amamos, nós estamos negando a Jesus. Todas as vezes que nós não somos misericordiosos, nós estamos negando a Jesus. Todas as vezes que nós não anunciamos o evangelho do reino, nós estamos negando a Jesus. E a questão é, será que nós não temos negado muito mais do que a gente pensa Jesus Cristo? Vamos parar para pensar isso. Essa igreja de Filadélfia foi uma igreja amada pelo Senhor por essas 2 características: entender a palavra e não negar o nome de Jesus. Entender a missão que você tem, a missão que nós temos. E a nossa missão não é pregar uma placa de uma igreja, a nossa missão é pregar a Jesus Cristo, o autor da vida, o dono da igreja, o Senhor da sua vida. Que você possa ser cheio dele, que você possa compreender o que Deus quer para você e de que forma que Deus quer usar a tua vida. Deus te abençoe, que nós possamos ser como a igreja de Filadélfia, uma igreja que passa por muitas provações, mas é uma igreja amada pelo Senhor. Porque guardaste a minha palavra e perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. É o que diz o Senhor no versículo 10. Deus te abençoe e até o próximo canal Tempo com Deus.